Então, esses são os grandes rapazes e moças que nós vamos agora abrir para uma discussão bem relevante, que é qual a importância do uso da palavra nos processos de cura. Esse tema veio para mim assim bem inspirado, e aí eu fui falando com o Sérgio, a Tereza, e ele foi sendo, né, validado. Então, hoje a gente está aqui para ouvir um pouco o que cada pessoinha dessa aí, o Tiago com a comunicação não violenta, a Tereza com as visões sistêmicas, o Tomás, né, como roteirista, escritor, o Sérgio como coach, mentor, né, também trabalha junto a empresas numa função bem às vezes desafiante, né? Que está dentro de um conselho administrativo empresarial. O que cada um desses também é um grande desenvolvedor de questões, né, pessoais e desenvolvimento humano como coach. O que cada um desses tem a dizer a respeito desse tema, né? Então, sejam super bem-vindos. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Prazer também. Vamos lá começar, e para começar, eu trouxe esse desafio do Tomás, né? A gente já sabe como vai funcionar isso, quer dizer, eu não tenho a menor ideia, mas vamos ver no caminho. Temos uma vaga ideia. Vamos chamar agora o Tomás para abrir, né? Falar um pouquinho sobre a visão dele em relação a esse tema, e aí eu peço que os outros fechem os microfones para a gente poder ouvir melhor o Tomás. Prazer para mim estar aqui. Estava acompanhando as outras palestras, já aprendi bastante, com certeza vou continuar aprendendo bastante aqui nessa mesa. E também é um prazer estar com os integrantes dessa mesa, que são pessoas com as quais já aprendi bastante. E para começar esse desafio que a Malu propôs, eu gostaria de trazer um pouco da minha área de conhecimento, minha área de estudo, que é o roteiro. Antes de ser roteirista, antes de estudar roteiro audiovisual, de cinema, televisão, também já gostava muito de escrever. Então, eu sempre gostei de exercitar muito essas palavras de forma escrita. E eu quero trazer assim, algumas reflexões sobre o poder das palavras através das histórias, através das narrativas, que, de certa forma, são ferramentas que foram utilizadas em larga escala, constantemente, em todas as nossas vidas. Na vida de todo mundo que está assistindo. A gente já participou, a gente já presenciou, já visualizou narrativas que trouxeram algum tipo de transformação para a gente. Sejam histórias, livros, filmes, peças de teatro. E aí, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso, como que existem vários elementos ocultos nessas histórias, nessas narrativas, que trazem transformação para a gente. Porque não é algo que começou alguns séculos atrás, é algo que é tão antigo quanto a humanidade. E tem um poder que talvez seja mais longo, mais infinito que essa humanidade que a gente tem consciência, que tem conhecimento. Então, desde pequeno, todos nós somos muito influenciados por histórias, em todas as gerações da humanidade somos influenciados e respondemos a histórias, respondemos a essas palavras contadas, essas palavras bem organizadas. E esse poder oculto é tão forte que, no primeiro momento que uma história bem contada nos chega, a gente já responde positivamente. E como que é essa resposta positiva? Não é só um interesse, não é só saber o que aconteceu de início, meio e fim, mas a gente se envolve, a gente se abre emocionalmente para o que está sendo contado. A gente se identifica
com o que está sendo contado. Por isso que histórias, desde sempre, foram elementos extremamente importantes que utilizavam palavras para disseminar informação, disseminar conhecimento, e para passar essa transformação através das palavras. Então, a gente não consegue transmitir informação se a gente não provocar uma abertura emocional nessa pessoa que está participando. Eu digo que está participando porque um leitor, ele não apenas lê. Um espectador de um filme, ele não apenas observa esse filme, ele participa desse filme. A transmissão de emoções e de informações através dessas palavras é tão profunda que a gente chora com os personagens. A gente vive isso na nossa pele. A gente sente o frio, sente o medo, sente as tensões. A gente sente isso, não é algo, opa, eu estou aqui observando, sendo que a observação já traria já seria uma grande ferramenta para a gente perceber, porque se a gente está observando, a gente está percebendo aquilo. E essas histórias, por si só, são representações micro de um universo macro. E por que é isso? E aí que eu quero falar sobre um pouco desse poder oculto dessas histórias que tanto nos envolvem e tanto nos ensinam. Desde antes da humanidade, o homem, não da humanidade, mas da humanidade que a gente conhece, da forma como a gente se expressa verbalmente, o homem já contava história através de gestos, através de símbolos, de expressões do corpo. É muito antigo. E naquela época, quem tinha o espaço de voz, geralmente os mais velhos, eles passavam seu conhecimento, sua percepção de mundo, suas vivências, muitas delas transcendentais, porque eram povos que tinham uma conexão muito grande com o transcendente, tinha uma conexão muito grande com a natureza interior, mas essa natureza que a gente observa. Então, as primeiras palavras, a forma como as palavras foram se originando e desenvolvendo, sempre remetem a significados profundos de comunicação de verdades do mundo e verdades interiores. Então, sempre foi assim. Muitas dessas experiências que remetiam a ritos de passagem, através dessas histórias, ganhavam uma alegoria lúdica para passar conhecimentos profundos de transformação, de amadurecimento. Daí a gente encontra milhares de histórias que representam a jornada do herói, que foi muito bem estudada pelo Joseph Campbell, que é um dos gurus do roteiro, de quem estuda roteiro de cinema, quem gosta de boas histórias também. E essa experiência com o transcendente afeta diretamente a gente hoje. Alguém pode estar se perguntando por que eu preciso saber o que acontecia com os homens das cavernas, com aqueles indivíduos da pré-história, se a gente está falando de história, de poder da palavra hoje. Porque de lá para cá, a forma como as histórias são contadas, hoje no cinema, em séries de TV, em livro, mudaram, mas a mensagem, essa essência, pouco mudou. Tem muita coisa que está ali porque representa a natureza nossa como seres humanos. E até vou falar aqui algo que poucas pessoas sabem, mas lá na origem do teatro, e o teatro é uma forma boa de expressar palavras e movimento para envolver todos que estão ali. Antes da origem do teatro, existia algo na Grécia que eram os mistérios de Eleusis, onde um grupo de pessoas se reunia para expressar algo que não pode ser dito, aquela experiência que não pode ser exemplificada em palavras, que é a transcendência. E algum tempo depois surgiu o teatro, que é onde pessoas representavam, encenavam deuses, encenavam as divindades da época.
Então, a gente logo, através de estudos, observou o quão necessário é relatar experiências que a gente vive, que a gente tem na nossa vida através das palavras, para dar significado ao que a gente vivenciou. Então, o teatro tem-se a teoria de que o teatro surgiu dessa necessidade de representar essa experiência divina que é estar aqui. Tanto é que as primeiras peças eram sobre deuses. E depois, né, foi evoluindo e foi tomando essa cara que a gente tem hoje. Então, é muito importante, né, essa forma de se expressar. E quando você vê, como eu falei anteriormente, a gente não apenas observa, a gente está ali e faz parte e transforma a experiência, inclusive daqueles que estão ali representando suas falas, representando essas palavras. É o poder oculto da palavra. E esse poder oculto, ele vem de forma consciente, que é o que a gente ouve, mas também toca lá no coração e toca em outras partes do nosso ser, e por isso que a gente se envolve tanto nessas histórias. E só para terminar essa parte da minha fala, sei que tem muito assunto para ser discutido hoje, mas uma das formas de se definir personagem em história é como você... personagem é aquilo que fala e age. Tudo aquilo que fala e age. Pode ser uma árvore, né? A gente vê em histórias de contos de fadas, animais, mas que fala e age. Nós falamos e agimos. Eu sei que seria muito leviano da minha parte dizer que nós somos personagens só porque falamos e agimos, porque somos muito mais do que isso. Mas se falar e agir é expressar algo que está em nós, e encenar algo que a gente está representando, o que no nosso dia a dia a gente está representando? O que a gente está ensinando? Então, só nesse primeiro momento, queria trazer essa reflexão. Que lindo, Tomás. E você tem um processo de cura pessoal escrevendo, né? Sim, exatamente. Depois vamos falar mais sobre isso. Agora eu vou chamar o Tiago. Muito obrigada, Tomás. Obrigado. Salve, Tomás! Muito bom aí te ouvir. Ouvi tu falar sobre o Joseph Campbell também, que é um escritor que eu gosto muito. E tu fazia essa ponte. Até eu fiz uma viagem agora há pouco, que eu fui lendo aquele livro, A Jornada do Herói. E aí foi muito interessante tu trazer agora essa questão do roteiro, da narrativa, né? E eu fiquei pensando também agora, antes de entrar no que eu quero falar, assim, sobre o uso da palavra, mas nisso que tu falou, Tomás, do uso da narrativa, né? E do teatro surgir como uma necessidade de expressão dessa vida interior das pessoas, né? Dessas experiências que as pessoas passam. Surge o teatro e surge também a escrita de história, né? E é realmente muito rico. Eu acho que poderia ser muito mais incentivada essa produção textual nas escolas também, das experiências que as crianças, que os adolescentes, que os adultos, que todos têm no dia a dia, né? Ao invés de ficar sendo recipiente de conteúdo. Se tornar um produtor, uma pessoa que conta a sua história, né? Então, isso foi algo que me chamou muita atenção, eu gostei muito aí da tua fala. E eu vou também agora entrar, então, nesse ponto com relação ao uso da palavra como um instrumento para cura, né? Trazendo, então, eu não sou um leitor da Bíblia, na verdade, quase não leio ela, mas algumas partes eu vou lá e pesquiso. Eu gosto mais de assistir filmes assim a respeito da história da vida de Jesus, por exemplo, né? Mas esses tempos eu andei pesquisando aquela conversa que o Moisés teve com Deus lá no Monte Sinai. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que Moisés conversou com Deus lá no Monte Sinai. E aí
Moisés fez uma pergunta para ele, né? E quando eu for lá falar com os israelitas e eles me perguntarem qual era o teu nome, o que eu vou dizer para aquele povo? É mais ou menos assim. Aí Deus respondeu uma coisa interessante, que eu acho que é muito pouco explorado ainda isso. Deus disse assim, ó, diga para eles que o meu nome é Eu Sou o que Sou. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas ele falou isso, eu sou o que sou. E complementou dizendo assim, vai e fale para os israelitas que o eu sou te enviou. Então, partindo desse pressuposto, né, que Deus colocou o nome dele ali para Moisés como sendo o eu sou, aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida aqui humana, nós temos o nosso nome associado ao nosso corpo. Como, por exemplo, o nome que deram para o meu corpo é Tiago. O nome que deram para o corpo ali do Tomás é Tomás. O nome que deram para o corpo da Malu é Malu. Mas será que a Malu é a Malu? Eu sou o Tiago, Tomás. Quem eu sou? Né? Essa é uma questão com relação ao uso da palavra. Porque se eu utilizar essa expressão que me identifica, se eu associar ela ao meu corpo, eu vou ter essa associação feita a todas as memórias do meu corpo também. Né? Memórias, por exemplo, de baixa autoestima, de fracasso, de vitória, mas nada disso fala de quem eu realmente sou. Elas falam de coisas, de experiências, de memórias que estão atreladas ao meu corpo. E aí, no nosso cotidiano, eu verifico muito as pessoas utilizarem esta expressão eu sou de uma forma inconsciente. Como, por exemplo, qualificarem essa expressão de acordo com os sentimentos delas. Eu sou deprimido. Eu sou ansioso. E, na verdade, nada disso é o eu sou delas. Porque no eu sou, nós temos algo que é um potencial infinito, aberto e todo abrangente. Quando Deus falou, eu sou o que sou, ele deixou ali um potencial ilimitado para ser explorado. Não tem algo que limite essa expressão que ele deu para o nome dele. Não tem algo que limite isso. Ou seja, ele disse assim, olha, eu sou ilimitado. Porque o eu sou o que sou é o simples potencial. Então, é muito interessante refletir sobre isso, porque cada um de nós, nesse momento, pode estar fazendo uso desse potencial para criar e qualificar a sua vida, por exemplo, com perfeição. Eu posso me expressar da seguinte maneira quando acordo de manhã. Eu sou a presença que preenche o meu dia com perfeição. Eu deixei de falar quem eu sou? Não. Eu simplesmente não reduzi a minha identidade ao meu corpo, mas eu qualifiquei ela com um atributo que me pertence, a perfeição, que pertence ao Tomás, que pertence ao Sérgio, que pertence a todos nós.
Então, a qualificação dessa expressão eu sou, ela precisa ser feita de forma consciente, porque ela serve também como uma verdadeira maldição se nós empregarmos ela de forma inconsciente. Um exemplo disso é eu dizer eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu estou me referindo a quem quando eu me expresso dessa maneira? Ao eu sou ou ao meu corpo? Então, eu percebo que para nós conseguirmos ter uma relação de horizontalidade com as outras pessoas, é necessário que se revise a utilização dessa expressão eu sou. Porque eu posso estar me relacionando com uma outra pessoa e estar lembrando dela e invocando nela memórias que pertencem ao corpo dela. Então, dizer assim, o fulano ali, o fulano ele é preguiçoso, o fulano ele não ajuda, o fulano ele só se aproveita. Eu estou me referindo ao corpo da pessoa, a memórias atribuídas ao corpo. Mas quando eu me lembro que eu não posso reduzir aquela pessoa às memórias do corpo dela, mas que eu devo enxergá-la na sua expressão do eu sou, eu posso ajudar essa pessoa qualificando a vida dela com o melhor. Por exemplo, me lembrar de alguém e dizer o seguinte: eu sou a plenitude do amor na vida do fulano. Porque o eu sou dentro do fulano, eu posso qualificar com amor. Eu sou, digamos, a inteligência que organiza, que traz perfeição e riqueza dentro do Tomás. Então, a minha reflexão é a respeito disso, da utilização dessa expressão, que é a mesma expressão que Deus qualificou como sendo o seu nome. Então, se eu acredito que, sim, nós somos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, temos um DNA que é cósmico, temos uma origem que ela é divina. Eu acredito também que essa origem divina se expressa através da pronúncia do eu sou. Uma última coisa que eu queria colocar com relação a isso é que Jesus utilizou também essa expressão em várias das suas afirmações. Ele falou, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha questão é, será que ele estava flertando e dizendo que apenas a personalidade dele era o caminho, a verdade e a vida? Para mim, não. Para mim, ele não se referia à personalidade dele, mas ele se referia a essa grande presença que existe dentro de cada ser humano e que, naquele momento, ele falava a partir dessa consciência e desse poder. Então, expressões que cortam o nosso poder seriam do tipo: eu estou sem dinheiro, eu estou doente, ou eu sou doente. Nós estamos se referindo a quem? Mais uma vez, as memórias do nosso corpo ou ao eu sou? O eu sou nunca é doente, nunca está sem dinheiro. Então, beleza, essa é a minha contribuição. Bela reflexão, bela reflexão. E agora eu vou chamar o Sérgio, Sérgio Bragatioli,
E depois a gente volta todos juntos. É interessante ouvir a fala das pessoas, né? Porque a gente fica introspectivo ouvindo a fala e aí esquece a própria, né? Fica com vontade de continuar ouvindo. São dois estados diferentes, né? O ouvir de forma introspectiva e o falar a respeito, né? Mas é interessante, né? Porque o Tiago foi, né? Quer dizer, uma vez nós nos encontramos, né, no Congresso de Saúde Quântica, né? E quando ele fez a fala dele, ele desceu do palco, eu disse, cara, nosso trabalho tem muito a ver, né, um com o outro, embora as nossas falas sejam estilos diferentes, né? Eu tento colocar de uma forma um pouco mais teórica e ele coloca de uma forma muito vivencial, que eu gosto muito. O Tom também, já cruzei com ele, né? Eu achei super legal as tuas colocações, né? E o quanto as histórias, né, elas tornam a palavra, ou elas têm o poder, né, de tornar a palavra conectada. E é sobre isso que eu quero falar, né? A fala conectada versus a fala desconectada, né? Porque veja o seguinte, da mesma maneira como a fala conectada, depois eu vou aprofundar um pouquinho isso, produz cura, a fala desconectada produz doença. Okay? E que tem muito a ver com isso que o Tiago falou, né? Então, eu vou começar pelo problema, tá? A fala desconectada. O que é a fala desconectada? Okay? É uma fala que não produz relações de causa e efeito possíveis de serem experimentadas, né? Então, por exemplo, um pai diz para uma criança, estou muito triste com você, quando na verdade ele está com raiva. O que ele está dizendo, certo? Ele está usando uma palavra que não corresponde ao seu sentimento. Só que a criança está olhando para esse pai e está vendo as reações e está mimetizando essas reações. Só que está relacionando essa experiência com uma palavra que absolutamente não descreve. E se o pai está se sentindo triste, ok? Ele deveria estar chorando e não com o impulso de me sacudir e de me jogar no lado, certo? Então, isso começa a criar, dentro do nosso mundo interno, uma fala desconectada. Okay? Em outras palavras, nós somos seres multidimensionais, certo? Nós temos impulsos, pensamentos, sentimentos, comportamentos, e eles têm que gerar um todo funcional, né? Porque nós temos que lidar com tudo isso simultaneamente. Se esse todo funcional acontece, nós temos um sentimento de integridade, de organicidade, certo? A gente se sente inteiro, se sente com todas as nossas partes, o pensamento, o impulso, a fala, o sentimento se relacionando de uma forma inteligente, né? Agora, se a gente começa a produzir pensamentos desconectados, né, dos nossos impulsos, começa a surgir um desalinhamento e uma falta de comunicação entre impulso e pensamento, entre pensamento e sentimento, entre sentimento e ação, ok? E a gente ouça essa palavra, desorganiza, ok? Em vez de se tornar um todo orgânico e funcional, surgem quebras, rupturas internas, né? Então, isso é uma forma de falar, né? A mesma coisa que o Tiago estava falando, que nós precisamos recuperar uma fala conectada, né? Uma vez nós estávamos num grupo, né, de terapeutas ou pessoas ascendendo a profissão, né? E a proposta dos terapeutas, eu e o Calis, né, um parceiro meu, vamos treinar a fala conectada, né? Então, me conte alguma história sua, bem em contato com os seus sentimentos. E depois de meia hora, nós estávamos nos olhando, eu e ele, dizendo, cara, que dificuldade fazer uma fala conectada. Que dificuldade.
ok? E aí nós começamos a dar exemplos de falas conectadas, né? A começar pela nossa frustração de vê-los não conseguindo fazer uma fala conectada, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a fala conectada, ok? Pense o seguinte, gente, nós precisamos relacionar um sentimento ou uma reação corporal com um cenário mental, ok? Depois eu vou falar mais sobre isso na minha fala das 5 horas. Então, por exemplo, se eu estou sentindo raiva, ok? Raiva é um impulso, se vocês olharem no corpo, né? Não se preocupem com a minha expressão aqui, né? Se eu faço cara de brabo, porque eu estou só simulando, tá? É um impulso de rasgar, bater e morder. Isso é raiva, ok? Porque o nosso cérebro reptiliano nos aciona a musculatura alta, né? Peitorais, braços, garras e mandíbulas, ok? Nós somos seres, nós temos uma origem animal, ok? Alguns continuam na origem, mas, enfim, sabe? Nós temos um impulso de agredir, ok? Agora, a pergunta é a seguinte, se eu quero agredir alguma coisa, ok? Eu estou pensando nessa coisa como um obstáculo a ser removido, ok? Então, o meu cenário mental é de obstáculo, ok? E a pergunta-chave é, o que é que eu estou vendo como obstáculo? Okay? Por exemplo, se eu vou lidar com uma criança, ok? Não, eu vou mudar o cenário, tá? Vamos imaginar que eu quero me aproximar de uma mulher interessante, ok? E ela me dá um gelo, certo? E eu fico com raiva. Veja o seguinte, ela é o meu objeto de desejo. Eu quero ela, ok? A minha raiva não é dela. Minha raiva é do comportamento, do gelo, do obstáculo que ela colocou entre mim e ela, certo? No exato momento em que ela remove esse obstáculo, e tomara que remova, certo? A raiva desaparece. E o que é que surge? O meu impulso de me aproximar dessa pessoa. Okay? Da mesma forma, o medo, né, que é o impulso de fugir, que é um impulso que vai para as pernas, ok? É um cenário mental de ameaça. Então, eu preciso me perguntar, o que é que está me ameaçando nesse momento? Okay? Porque no momento em que eu reconheço qual é o cenário de ameaça, eu posso relativizar isso. Isso me ameaça de fato? Ok? Então, a gente começa a relacionar as palavras, né, que expressam emoções com cenários mentais. E, portanto, está formando um todo orgânico que se comunica e, portanto, pode permear uma inteligência, né, para se resolver. Vamos falar sobre um outro sentimento, né? A tristeza. Okay? A tristeza, que é o impulso de chorar, né? Ela está relacionada com que cenário mental? Cenário de perda. Mas o que é que eu estou perdendo que me faz ficar triste e chorar? Estão entendendo? Então, a ideia aqui, certo? A importância da fala conectada é porque ela conecta o nosso sistema, que é multifuncional, e permite que ele se resolva pela lucidez, pelo entendimento, né? Mesmo que alguma coisa seja ameaçadora para mim, ok? Na medida em que eu reconheço como ameaça, eu posso dizer, é como o Tiago falou, né? Que bom que tu voltou. Eu preciso de um enfrentamento aqui, eu preciso de força, ou eu preciso de aceitação, compreensão e relativização dessa ameaça? Okay? Então, vejam, né, no dia a dia, né, de clínica, né, mas também de coaching, de mentoring, né, a gente se dá conta de que as pessoas chegam muitas vezes criando problemas através de uma fala desconectada. E às vezes a simples expressão
de uma fala conectada, que, como o Tiago falou, envolve a aceitação do sentimento verdadeiro, dissolve aquilo e abre um espaço para que a pessoa possa pensar de uma forma mais inteligente, mais orgânica. Okay? Uma outra coisa que... Malu, tu me interrompe, tá? Porque eu não estou olhando o horário, tá? Por favor, me interrompe com toda a liberdade, tá? Uma outra coisa que eu percebo como fala desconectada, né? E que está existindo muito na nossa sociedade moderna, né? É a pessoa engolir uma situação completamente desconfortável para ela, ok? Criar um discurso de justificativa para dizer, não, eu não errei, eu pensei sobre isso, amadureci isso e foi uma decisão consciente. E é uma grande mentira. Às vezes a pessoa se violou nessa decisão, mas cria um discurso de justificativa e se mantém nele, apesar do custo interno que isso tem. Okay? Então, essa fala desconectada acompanha a pessoa, okay, ao longo da vida, com ela se justificando num discurso que, do ponto de vista do querer, da sua verdadeira necessidade, nem para si mesma está justificada. Em outras palavras, ela se desorganiza. Okay? E é claro, gente, que uma desorganização vai gerar alterações metabólicas. Eu só estou colocando isso, né, porque o contexto da nossa fala aqui é a relação da palavra com a cura. Né? E quando a pessoa, num contexto mais de intimidade ou de confissão, né, dentro de um contexto, por exemplo, mais religioso, e diz, cara, eu fiz uma grande besteira, na verdade nem eu queria, ok? Ela começa a se curar. Okay? Então, só para vocês, né, ficarem com umas frases de efeito aqui, né, a consciência se desenvolve pelo contraste, gente. Porque todos nós tivemos, né, falas desconectadas ao longo da vida, nós aprendemos isso, certo? Então, isso faz com que a gente celebre quando as nossas falas ficam mais conectadas. Okay? O sentimento de culpa, okay, desaparece. Lembrando que, para falar de fala conectada, né? Culpa é autocondenação. E quem se autocondena, se autopune. E, portanto, fica com raiva de si mesmo. Mas que si mesmo, tá? Aí volta, estou pegando a fala do Tiago. Não do si mesmo eu sou a presença, o si mesmo, a identidade que criou e se passou a chamar de eu, ok? Que é completamente relativa. Né? Se vocês observarem, né, depois eu vou falar mais sobre isso, quantas vezes por dia vocês usam a palavra eu, ok? E cada vez é um eu diferente. Mas, se ficar inconsciente, parece que é o mesmo eu. E o fato é que nenhum desses eus parciais é o eu sou, que é o que percebe todos esses eus. Então... Verdade, querido. E a gente não vai percebendo a confusão que faz na vida. Só quando já está muito confuso, né? Então, até nessa área, a gente tem que ter uma grande prevenção. Eu dizia até não, principalmente. É verdade. Agora, Sérgio, como você me pediu para te avisar, eu vou chamar a Tereza. Obrigado. Pelanos. Adorei a fala de Thomas, do meu querido Joseph Campbell, com quem eu trabalho e a quem a Fundação eu represento, né? Então, essa história das narrativas, dos mitos e essa coisa que é a definição do mito de Joseph Campbell,
que é mesmo as histórias que a gente se conta para viver, as histórias segundo as quais a gente vive. E vai ser sempre histórias, e vão ser sempre tecidas entre todos. E claramente, depois vou para esse eu sou de Tiago. E eu sou, se a gente só fala eu sou, está ótimo, e a totalidade entra dentro disso. E todos somos Deus, enquanto somos filhos de Deus, né? Então, somos Deus, feitos disso. Somos isso. E esse eu sou, enquanto a gente faz mais um adjetivo ou usa um predicado, acaba diminuindo, enquanto a gente acha que está falando mais, está dando mais informação. E a verdade está dando menos. Com eu sou, eu falo a totalidade. Quando eu falo eu sou daqui, já estou falando que não sou de lá. Então, tudo bem aí, e às vezes a gente precisa diminuir para informar um detalhe que vai complementar mais uma vez a totalidade. O seguinte, fala aquela da fala conectada e a fala desconectada, e vai de novo me conectando com aquilo que eu chamo como visão e como também dinâmica, e eu enuncio que é o descobrimento perceptual conectivo corporal. Então, mas agora eu preciso falar que a verdade faz não sei quantos anos que eu falo que eu passo a vida falando para dizer que é preciso falar menos. Então, mas isso me leva de novo também pelo caminho pelo qual você me encontrou, Malu, e que enuncia as ordens do amor, que enuncia, desculpa, estou dando uma indicação acá de posição para alguém, que enuncia também cada coisa no seu lugar, e enuncia o reconhecimento de aquilo que é como essa possibilidade de ficar inteiro, a qual todos nós nos hemos referido. E essa possibilidade de ficar inteiro, vou tomar de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou o início foi o verbo. Também do Antigo Testamento, da Bíblia, não? O princípio foi o verbo. Então, quando eu consigo me reconhecer sendo, quando eu consigo reconhecer os detalhes que constituem a totalidade que eu estou sendo e a parcialidade que também eu estou sendo dentro dessa totalidade, que é o sistema da existência toda, a gente então se inclina perante o poder da palavra. Se inclina com reverência e humildade e também com precisão. E muitas vezes a gente compreende uma palavra que, pela conotação que é temporal e provisional, e às vezes está falando talvez o contrário, que não é o mesmo que o oposto. Então, eu como escritora, como poeta e também como terapeuta, agradeço infinitamente o dom da palavra que cria as histórias, que cria os símbolos, que cria e dá capacidade de reconhecer diversas instâncias e diversas naturezas que conformam a natureza total. E, claro que sim, volto a falar que a palavra é ressonância.
tem diversas frequências que se ordenam de diversos jeitos. Então, aí vem esse claríssimo respeito à palavra. A palavra cria comportamento. A palavra cria organização num campo. A palavra entra na ordem ou altera a ordem. E como a existência toda mesmo é uma composição que é simultânea, é multidimensional. Então, volto de novo a Joseph Campbell e falo que a maior riqueza com a palavra é tomar ela metaforicamente. Na metáfora é o mito. O mito é uma metáfora. E quando a gente consegue honrar a palavra nessa dimensão metafórica, então aquilo que estou falando, dizendo, não é só o que eu acho que estou dizendo. Enquanto, ainda que eu falasse a palavra celular, e você me respondesse, sim, é um celular. O seu celular e o meu celular, nessa palavra, vão ser diferentes, graças a Deus. Vão estar conectadas com diversas necessidades, com diversas experiências, com diversas formas. Então, a primeira noção de liberdade vai ser reconhecer que aquilo que eu falo jamais vai ser aquilo que você ouve. Então, não vai falar nunca mais, já te lo disse, eu já falei isso para você. Não? Porque a cada fala, cada significação é absolutamente particular, provisória, e tem uma significação e uma conexão e uma simbolização comum e diferente ao mesmo tempo. Então, essas composições que a gente faz, essas posições com, são os que vão dando encaixando nesse quebra-cabeça, e a palavra como tal, a composição da palavra, quebra-cabeça, vai quebrar a nossa ideia primigênia do que deveria ser, do que é para mim e que deveria ser para você. E vai encaixar nessa dimensão maior que está além de nós. E vai estar sempre além de cada um de nós, e feita por todos nós, por efeito e por defeito. Então, eu celebro a palavra. Uso a palavra para cura, sim. No caso, quando eu intervenho, participo de processos de mitogênese, por exemplo, nas mesas redondas de Joseph Campbell, a gente experiencia. A palavra vai ser só para enunciar os princípios. E depois a gente vai experienciar o que acontece perante ela agindo, através não só da palavra, e não só sino da experiência total, que é relacionada com aquela palavra também. E, ao mesmo tempo, por exemplo, nas constelações familiares, que trabalham com as ordens do amor, eu, pessoalmente, eu faço uma fala, onde enuncio em um caos criativo, a uma velocidade bastante rápida, justamente para que ninguém fique colado ou grudado com uma interpretação dos princípios elementares e do uso das palavras, da composição, não da etimologia, sino como que estão compostas, do mesmo jeito que a gente está composta de tudo e de todos os que foram antes e que fizeram possível, tanto graças a e a costa de que a gente seja quem é. Então, eu posso falar, eu sou, eu estou sendo, graças e a custa.
Eu estou sendo tudo o que existe nessa versão particular, entre outras coisas. E aí vem essas palavrinhas mágicas que permitem reconhecer essa ordem maior. Eu sempre falo que qualquer afirmação que a gente faz só se fala, entre outras coisas, vira humilde e reconhece que sempre vai ter milhares, infinitos fatores que fazem possível que isso seja, que eu possa enunciar qualquer afirmação e nunca vai ser só isso. Então, vai ser entre outras coisas. E esse é o jeito de não desconhecer e de reconhecer a possibilidade de se encontrar em ordem, na ordem e com a ordem. E qual é a ordem? A ordem da existência. Então, e a pertença à totalidade e a particularidade que cada um está sendo a cada momento. E tem outra mais, uma expressão que eu falo, que quando a gente afirma alguma coisa, também seja até onde eu sei. Porque isso também dá a possibilidade de tudo aquilo que eu não sei e que não tenho possibilidade alguma de saber, conte. Porque conta mesmo. Não? E quando alguma coisa não conta, fica fora da ordem tudo que vem depois. Então, pode acontecer que se impliquem em todas essas outras manifestações onde a gente falou. Eu, que amo a narrativa, cada vez sou mais fã da poesia na sua essencialidade, na sua capacidade metafórica. E também desse jeito, particularmente nas constelações, a única fala que mesmo a gente usa para que cada um consiga se curar, se inteirando e encontrando o seu lugar, vão ser aquelas frases que podem trazer a possibilidade de lugar e do reconhecimento. É só uma frase. E cada vez que a gente fala isso, dá para perceber as diferenças, até quando encaixa nessa integridade. Então, agradeço a todos os meus mestres e a tudo aquilo que, nessa conexão, nessa percepção conectiva das conexões, constituem esse eu sou, que conforma um sistema que vai se representar e vai nos conectar e vai nos permitir ficar inteiramente como nós, como eu sou, nós somos constituídos através de uma família, através de uma tribo, através de um povo, através de uma espécie, através de um cosmos. E somos tudo isso, graças e à custa disso. E vamos nos reconhecendo em nossas situações através de todas essas histórias, segundo as quais vivemos. E enquanto mais reconheçamos a possibilidade de nos conectar a nós mesmos nessa mesma idade e essa diversidade, vamos a amar a palavra como veículo, como vínculo, como metáfora que nos conecta, que nos identifica, que nos permite reconhecer e ser nomeados. Então, vamos receber esse nome. Eu sou, e sim, eu estou sendo. E nomeada como Teresa Maria Victoria Castellanos Rusiñol. É longo demais. Graças e à custa de todos os que foram antes. E cada um vai tomar seu lugar. E cada um aportou uma palavra. Então, vamos reconhecer essa composição com outros. Essa composição do elementar em combinações particulares, oportunas
e na dosis que combina para agir na integridade, que é a saúde. Que lindo. Muito obrigada. Agora estamos 5 na tela aqui do Note, os 5 na tela do YouTube. E aí, abram seus áudios, né? Eu estou aqui em êxtase com o deleite da fala de todos vocês. Deu para compreender? Eu fui muito rápido. Não, foi bem compreensível e entra o que tem que entrar, né? Não Óbvio isso, e fica aí. E fica aí, e uma hora, se eu não entendi, vai fazer um sentido. Não precisa entender, precisa seguir. E deixa essa semente entrar no sulco que for preciso. Então, Cada um de nós. rapazes e meninas e moças e moços, perceberam por que eu trouxe os 4 aqui juntos? Eu não sei, não dá para ver isso. Agora foi. Agora sim, foi. Que beleza de tecido, né, que foi sendo alinhavado com as falas de vocês. Fazer um comentário sobre a fala da Teresa, né? Quando alguém fala, né, principalmente com a riqueza dessa fala, né, eu fico introspectivo observando o efeito que isso gera sobre mim, né? Então, pela palavra, ela trouxe em mim um sentimento de gratidão, né, por entender que esse agora, né, não é entender, né, porque eu sei disso, mas por trazer isso para esse momento, né, que esse agora é uma contribuição de tantos fatores, né, e uma gratidão por todos esses fatores podendo se manifestar nesse momento como sendo a minha manifestação individual, mas que faz parte do todo, né? Muito legal. Muito obrigada. Uma atenção aqui, né? Que é o que a gente faz. Eu queria perguntar ao Tomás, né, como é que foi, né, esse processo dele de escrever, né, o que isso trouxe para ele. Eu conheço mais ou menos a história, mas eu queria que ele contasse assim rapidinho como que foi isso, qual foi essa cura que surgiu, né, desse processo da escrita. Assim, foi muito interessante e antes disso quero agradecer a fala da Teresa, do Sérgio, do Tiago, porque o que vocês falaram foi basicamente o que aconteceu assim, comigo e o que eu vejo acontecer sempre no processo criativo. E o processo criativo é um processo de cura, porque eu estou ali com aquela ideia que surgiu de algo que esse aqui que está falando não compreende e, né, como disse a Teresa, nem é necessário entender nesse momento, a gente vai seguindo, mas essa ideia mesmo assim surge e surge com todo o potencial infinito de onde surgiu. Mas quando a gente externaliza isso e escreve ou fala, a gente começa a organizar e aí tudo começa a fazer sentido. E lembrando que surgiu desse potencial infinito que está aqui, mas que sou eu também. Então, por isso que, né, permeia a fala de todos vocês. E sou eu também, e que é esse infinito, mas eu preciso limitar em algumas palavras para definir a mensagem. E nesse processo eu descobri que eu poderia colocar para fora muitas faces do que eu sou. E até aquilo que eu não conheço, que eu não conhecia, mas você coloca para fora e aí você consegue observar e consegue reconhecer que existe dentro de si. Então, eu acho que o processo de escrever, além de ser divertido, porque entretém, afinal aquele livro serve para
entreter. O primeiro né, saborear isso sou eu que estou lendo, mas também é extremamente profundo, porque coloca nossas vísceras para fora. E, às vezes, sem filtro. Às vezes a gente observa, opa, esse personagem fez isso, mas se ele fez isso, talvez nessa circunstância eu faria. Nessa circunstância, com essa soma de fatores e históricos desse personagem, eu faria também, afinal veio de mim. Então, depois que veio o momento de saborear o livro e ver que, opa, tem alguma coisa legal aqui, divertida, depois, quando eu comecei a perceber, vi que era muito mais do que isso. Era eu também que estava escrito ali. E esse autoconhecimento me trouxe um engrandecimento muito grande. E antes de perceber isso, porque quando você está escrevendo e está passando isso para fora, você já se sente leve. Mas por que eu estou leve? Aí você percebe a profundidade disso. E é engraçado que o tempo vai passando, o livro que a Malu está falando, né, que eu escrevi, eu terminei de escrever ele com 19 para 20 anos. E já publiquei 2 edições dele em editoras diferentes, então já tem um tempinho, hoje eu estou com 30 anos. Mas de lá para cá, se eu abrir e ler aquilo, eu vou entender ainda mais profundamente aqueles aspectos que veio de mim e eu não entendia lá. Então é isso, você vê que é muito complexo, é muito profundo, mas a gente segue, a gente vive essa experiência, vive a experiência de escrever, e também é algo muito curioso, porque quando você está escrevendo, sem a preocupação e o julgamento do que está saindo, as coisas vão se encaixando também. Então, opa, quem que está escrevendo? É esse que está aqui digitando, ou é esse que está pensando lá na frente, que esse que está digitando não tinha essa consciência, né? Então, casa com tudo que vocês falaram. Muito obrigado. Você tem alguma pergunta, Tomás, para algum desses outros participantes? Ou alguém tem uma pergunta para o outro? Ou alguém tem alguma colocação para fazer? Eu tenho, sim. Não necessariamente dedicado precisamente para alguém, mas se alguém quiser falar sobre isso, porque é algo que me traz reflexão, que é a origem da ideia, que seria algo muito próximo do eu sou. Como vocês observam que é o processo da origem antes de surgir a palavra, para surgir a palavra e a gente conseguir se comunicar? Eu posso contar a minha posição a respeito, mas vai, Sérgio. Não, vai, Tereza, quero te ouvir primeiro. A minha experiência, falo que eu escrevo antes de saber escrever. E, a verdade, as histórias se contavam ainda antes, era essa noção com o papel, com a história oral, com a minha avó, a minha mãe, inventando histórias para a gente, né? Eu tenho vários livros publicados também, mas nenhum deles são com uma ideia prévia. Então, por isso tem tantos procedimentos como cada um de nós. Eu falo que se escreve através de mim e que a ideia, se é que tem uma ideia assim, no meu caso, eu reconheço ela quando leio, né? Leio. Quando leio. Então, eu falo que, por exemplo, nesse livro que é Alumbramentos, eu sou absolutamente respeitosa da ocorrência. Isso foi totalmente oral, quando eu estava atravessando uma inexplicável e intensíssima dor, como se fosse de parto mesmo, porque era como se fosse um cálculo de rim, que não era, não. Então, mas diversos profissionais de todas as dimensões de profissões vinham mesmo, tinha um síndrome agudo de abdômen e ninguém podia dar conta. Eu
depois de 3 dias no hospital, eu falei, acabou, não tem nada a ver, nem a morfina passava dor, cada 3 horas, e eu decidi ir atravessar a dor e deixar ela acontecer e que trouxesse tudo aquilo que fosse preciso. Depois de vários dias, um mês, que essa dor foi assim durante 4 meses, chegou um momento que conseguiram me levar um gravador para um lugar onde eu estava isolada, né? Atravessando essa dor. E a luz do fogo, da água, que era o que me calmava, às vezes, saía. Eu só falava, eu não tinha força para falar, mas aí saía. Assim, eu só ia descrevendo, integrando a música, tudo, nem sei o que era, mas isso me aliviava. Essas foram horas de gravação que se gravava, eu não me colocava a gravar, o gravador estava lá, que eu sentia que era muito maior do que eu. E foi. Depois, quando eu ouvi as gravações, eram milhares de vozes que estavam lá, e eu só estava dizendo o que via. Com uma poesia que, se eu quisesse fazer, não conseguiria, de jeito nenhum. Se eu tivesse uma ideia, também não. Mas todas as ideias que alguma vez teve, mas todas as experiências minhas e dos outros, apareceram através de milhares de vozes. Depois isso foi transcrito e foi publicado, aos 10 anos dessa experiência, como alumbramento. Se eu fiz questão de colocar isso, vozes através de mim, porque não é meu, ainda que seja a minha voz o canal para isso, ainda que seja nas palavras que saíram através de mim. E volto a falar, se eu quisesse ter essas ideias, se eu quisesse organizar de algum jeito isso, nunca teria nem a música, nem a beleza, nem a profundidade. Então, eu aprendo disso cada vez que eu ouço, cada vez que eu leio, e cada vez que eu estabeleço uma relação com alguém nessa leitura. E cada um de nós vai ser atingido, tocado, movimentado de um jeito diferente. E eu sempre faço questão de qualquer dos atendimentos ou de qualquer das conversas que a gente tem, no sentido de solucionar algo, de fazer isso solúvel num meio maior, que isso para mim é solucionar, por isso não é uma questão só de doença. Tudo tem solução nesse movimento, mas tem que se dissolver em um meio maior. Então, aí acontece esse milagre e não se comenta. Porque quando a gente interpreta e comenta, pode ser feito, mas vai reduzir o efeito. Depois, se isso continua gerando, ainda onde a gente não sabe, vai sair outra história, vai sair outra ideia, mas principalmente isso vai estar na ação, vai ser agido quando você nem quer. Isso acontece. E esse acontecimento é aquilo, a tecer com outros, e sempre está se tecendo com outro, com a palavra, com o gesto, com a sensação, isso que Sérgio falava, não? Então não vai ser o que eu falo, vai ser tudo o que eu estou sendo nesse contexto. E às vezes a gente leva muitas coisas que não são suas, como se pudesse levar por outro. E não dá. É só também um jeito para trazer e para tomar e deixar com quem corresponda o que corresponda. Então, eu agradeço infinitamente a possibilidade de escrever, ou às vezes não escrevo, falo, e sempre é poesia. Mas está sempre além de mim. Então, eu sou poeta, eu sou escritora, graças à vida. Não é mérito de ninguém. E eu aprendo com isso, com as minhas e com as outras, porque todas são através de nós. Essa é a minha experiência. E agradeço a sua, a de cada um. Só gratidão.
Isso é um movimento, né? O poder do movimento. E é exatamente essa ideia que eu quis trazer para essa jornada, né? A ideia que a gente vai estar sempre nesse movimento e sempre numa relação com e sempre trazendo coisas para a nossa autocura, né? Sérgio, por favor. O velho problema, né? A gente escuta e... Aí a gente se perde, já não sabe nem por que ia falar, né? Quer ficar no sentimento do que foi gerado. É. Mas não é o que eu ia falar antes, é outra coisa agora. Então... Expressa isso. Eu não sou o que eu penso sobre mim. Que tu não és o que pensas sobre ti. Mas no encontro, esquecidos de nós mesmos, o que realmente somos pode manifestar o que é. E isso me leva a uma coisa que eu queria falar quando o Malu me falou que faz questão. Cada vez mais eu reconheço a necessidade de reconhecer esse impessoal da terceira pessoa. Se faz com tudo que cada um de nós somos. Então, não é eu faço. Eu posso aportar uma coisa, mas as coisas acontecem, se fazem, se atingem. Então, se a gente começa a falar desse jeito, a reconhecer aquilo que o todo, mais que a soma das partes, pode falar isso, esse mesmo poema que você falou. Isso é seu, ou de pessoa? Tem pessoa... Hã? É meu. Parabéns, adorei. Pode me escrever isso para mim, depois você me manda. Mas pessoa tem um bastante parecido com esse. Sim, sim. Fernando Pessoa tem um que diz assim: para ser grande, ser inteiro. Bom, daqui a pouco eu lembro o resto. Mas é interessante nesse contexto dizer meu poema, né? A gente fala sobre a impessoalidade e dizer que o poema é meu. Não foi eu sou bem outra vez de você, é isso que eu falo. Você falou daquilo que não é outra vez de você ou de pessoa. Isso, porque tem um bem parecido e vai ter sempre alguns parecidos. É o campo mórfico. Para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê tudo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim como a lua que em todo o lago brilha, porque alta vive. Esse é Fernando Pessoa. Esse é Fernando Pessoa, beleza. E outro, Sérgio Bracagioli. Digamos que nesse momento foi. Tiago, alguma colocação? A gente já está chegando no final. Eu vou trazer o poema. Então. Poema assim. Inspirado nas nossas falas. Eu cavo. Tu cavas. Ele cava. Nós cavamos. Vós cavais. Eles cavam. Não rima. Não é bonito, mas é profundo. Adorei. Depois a gente se enterra. É uma caixa de surpresas. Ele é... Adorei e fez me rir. Muito lindo. Gente, olha só, eu estou aqui com a bochecha doendo de tanto sorrir. Bom dor. E assim, emocionada de ver vocês juntos. Que lindo, né? De ver nós juntos aqui. Nossa. E com uma força muito grande, assim. Então, muita gratidão a vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para falar,
a respeito do trabalho de vocês. O Tomás, eu queria que ele mostrasse o livro dele. Escreve aí, Tomás, no chat, A Caverna e a Pedra Fundamental. Eu vi esse menino crescer e escrever esse livro. Ele continuou crescendo, o livro está publicado. O Tiago, ele está num projeto lindo de reconhecimento e fala com comunidades pelo Brasil inteiro. Acessem o blog dele, eu botei lá no Telegram os contatos do Tiago. E aqui no YouTube, não sei se vai dar para botar, mas, enfim, os contatos dele estão lá no Telegram. E Tereza vai entrar agora na sequência, Sérgio vai vir em 5 horas. Mas o que eu queria externar aqui é como foi lindo. Gratidão. Oi, Malucinha, você se emocionou. Foi lindo para mim compartilhar com todos vocês. Obrigada. Sem você não teria sido possível. Gratidão. Peçam-se aí do público, né? Diz o tchau de vocês. Abraços coletivos. Abraço. Isso, e sem Covid. Abraço, filho. Abraço, Thomas. Abraço, foi muito bom. Muita gratidão. Gratidão. Prazer de estar com todos vocês. Muito especial. E quem estiver interessado, eu vou colocar o link, está em promoção na Amazon. Agora está baratinho, um livrinho grandinho, mas está com preço bom, em época de quarentena, para a gente se distrair. Mas muito obrigado, foi muito bom, muito especial. Tá?